Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Viradouro, popularmente referida apenas como Viradouro ou Unidos do Viradouro, é uma escola de samba brasileira, da cidade de Niterói, mas que há muitos anos participa do Carnaval da cidade do Rio de Janeiro. Oriunda do bairro do Viradouro, atualmente está sediada na Avenida do Contorno, no bairro do Barreto. Foi campeã do Grupo Especial 3 vezes, em 1997, 2020 e 2024. Venceu a Série Ouro em 1990, quando era denominado Grupo 1, 2014 e 2018, à época denominada Série A, e a Série Prata em 1989, na época chamado de Grupo 2. Durante muitos anos disputou a hegemonia do carnaval de sua cidade com a Cubango, se sagrando campeã por 18 vezes. Em 2011, as duas se reencontraram competindo entre si após 24 anos, quando disputaram o grupo de acesso naquela oportunidade. A Unidos do Viradouro tem seu nome em referência ao seu lugar de origem. São símbolos da agremiação uma coroa com ramos de folhas ao lado, e um aperto de mãos interracial, simbolizando a união de seus componentes. A Viradouro foi fundada com as cores azul e rosa, inspiradas na vestimenta de Nossa Senhora Auxiliadora, a padroeira da escola. Perto de onde a agremiação foi fundada, no bairro de Santa Rosa, está erguida a Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora. Por este motivo, a santa foi escolhida para apadrinhar a escola. 4. A Viradouro foi fundada no dia de São João Batista, padroeiro da cidade de Niterói. Por isso, o santo também foi escolhido para ser o padroeiro da agremiação. A Portela é a escola madrinha da Unidos do Viradouro. Natal da Portela e a comitiva portelense foram batizar a escola de samba de Niterói ainda em sua primeira quadra, na Garganta. A velha guarda da Viradouro também é batizada pela velha guarda da Portela. Em seus primórdios, as escolas de samba utilizavam majoritariamente fantasias e adereços nas cores da própria agremiação. A fábrica Matarazzo de São Paulo fabricava tecidos em cetim na tonalidade usada pela Viradouro. Com o fechamento da fábrica, a escola teve que recorrer a fornecedores diferentes e começou a ter dificuldades para encontrar quantidade suficiente de tecidos na mesma tonalidade para seus desfiles. Naquela época, havia respeito às cores originais da escola e os adversários chegaram a acusar a Viradouro de desfilar com roupas e alegorias reaproveitadas de anos anteriores. Sentindo que as notas dos jurados começavam a refletir esse pensamento, a diretoria da escola decidiu, após o Carnaval de 1970, trocar as cores azul e rosa. A partir de 1971, a Unidos do Viradouro adotou as cores vermelho e branco. No mesmo ano voltou a vencer o Campeonato de Niterói. A bandeira da escola tem forma retangular. A versão utilizada desde que a Viradouro passou a disputar o Carnaval Carioca, possui 16 raios de cores intercaladas, 8 brancos e 8 vermelhos, partindo do centro do pavilhão em direção às extremidades, em formação similar à Siemens Star. No centro da bandeira, há 2 circunferências concêntricas. Na circunferência maior, encontra-se a inscrição GRES, na parte superior, e Unidos do Viradouro na parte inferior. Dentro da circunferência maior, há outra circunferência, onde localizam-se os símbolos da escola, a coroa em cima, e o desenho de um aperto de mãos interracial embaixo, entre 2 ramos de folhas, um em cada lado. Acima da coroa, há uma estrela. Abaixo da circunferência, próximo à borda inferior da bandeira, está inscrito o ano de confecção da mesma. A Unidos do Viradouro foi criada em Viradouro, no município de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Na época de fundação da escola de samba, o Logradouro ainda não era um bairro, e sim um prolongamento do bairro de Santa Rosa, localizado entre o Morro do Africano e o Morro da União, no trecho conhecido como Garganta, na subida do Morro da União. O Viradouro recebeu esse nome pois era o local onde os bondes faziam a virada de retorno. Até a década de 1950, o local era habitado por poucas famílias. A partir dos anos de 1960, a população aumentou significativamente. Ao final da década de 1970 é fundada a Associação de Moradores do Viradouro, abrangendo as áreas do Morro da União, Africano e Alarico de Souza, e, mais tarde, associada à Federação das Associações de Moradores de Niterói. No ano de 1986, o Viradouro deixou de ser uma extensão de Santa Rosa, passando a ser considerado como bairro pela Prefeitura de Niterói. No início do século XX, o Carnaval de Niterói era comemorado com desfiles de blocos carnavalescos, banhos de mar à fantasia, batalhas de confete e bailes carnavalescos. Em meados da década de 1930, começaram a surgir as primeiras escolas de samba.
Na época, não haviam desfiles oficiais em Niterói, e as agremiações apresentavam-se apenas em seus próprios bairros ou em eventos pela cidade. O primeiro concurso oficial foi realizado pela prefeitura da cidade em 1946. O primeiro desfile foi realizado na Rua Visconde do Uruguai. Com o passar dos anos, o desfile tomou proporções maiores, com o aumento do número de escolas e de público, tendo sido considerado, durante algum tempo, o segundo maior concurso de escolas de samba do Brasil, atrás apenas dos desfiles do Rio de Janeiro. A fundação da Viradouro foi ideia de Nelson dos Santos, conhecido como Nelson Jangada. O sambista morava na Rua Capitão Roseira, no Viradouro, e promovia rodas de samba e batucada no quintal de sua casa. Apaixonado por samba e carnaval, Jangada frequentava o Bloco União do Viradouro. Após se desentender com dirigentes da agremiação, o sambista resolveu se desligar e fundar uma escola de samba. Para isso, reuniu amigos e foliões da região, além de jogadores e torcedores de um time de futebol da localidade. A Unidos do Viradouro foi fundada em 24 de junho de 1946 por Nelson Jangada, Nelson Braga, Roque Soares, Paulo Braga, Jussi Ataíde, Ercília Guedes, Maria Ana, Otto Braga, Telinho, Lindolfo dos Santos, Otacílio Nascimento, Itu Machado Vilaça Guedes, entre outros. A escola disputou os desfiles de Niterói por 39 anos, 1947 a 1985, porém, nesse período, veio ao Rio de Janeiro algumas vezes, 64 e 65, conseguindo não mais que um 26º lugar, último, na terceira divisão. Após ser campeã niteroiense por 18 vezes, a Viradouro resolveu tentar a sorte novamente no Rio em 1986. Fez bons desfiles nos grupos inferiores, sendo campeã do Grupo 2 em 1989 com o enredo Mercadores e Mascates, e campeã do Grupo 1 no ano seguinte com Só Vale o Escrito, chegando ao Grupo Especial em 1991. Fazendo seu desfile de estreia na elite do Carnaval Carioca com uma homenagem à atriz Dercy Gonçalves, a escola surpreendeu e chegou em 7º lugar, à frente da Mangueira e da Vila Isabel, no ano em que o Império Serrano foi rebaixado. A escola teve a mesma quantidade de pontos da quarta colocada Beija-Flor, e pelos critérios de desempate, a escola acabou caindo para a 7ª posição. No desfile, considerado pela crítica como muito bonito, a homenageada desfilou no alto do primeiro carro alegórico, com os seios à mostra. Em 1992, apresentou o enredo E a Magia da Sorte Chegou, enredo de autoria de Max Lopes, e que contava a história dos ciganos. A escola fez um dos melhores desfiles de sua história. Todavia, 2 incidentes ocorreram. O primeiro foi quando descompasses em evolução, em um casal no carro do Egito, que fez a escola correr para que não estourasse o tempo. O segundo foi em um dos mais belos carros daquele ano, que homenageava a Sibéria e trazia vários esquis siberianos que pegou fogo. No momento do incêndio, o desfile estava em seus minutos finais. A decisão dos bombeiros foi esperar o carro queimar por completo para iniciar o combate ao fogo. Enquanto isso, um imenso rastro de fumaça cobria a Sapucaí. Durante este tempo a escola ficou parada até o momento do combate ao fogo. Por fim, a escola estourou o tempo em 13 minutos, o que resultou na perda de 13 pontos. Foram esses pontos perdidos que levaram a escola para a 9ª posição. Diante do incêndio, a escola ainda perdeu pontos no quesito evolução. Como o incêndio foi causado por curto-circuito e não por problemas técnicos, não houve punição para o caso específico. Max Lopes ainda se manteve na escola em 1993 obtendo 7 graus lugar com o enredo Amor, Sublime Amor, mas em 1994 a Viradouro traria Joãozinho 30, que se afastara da Beija-Flor há 2 anos. Logo em sua estreia com o enredo em homenagem a Teresa de Benguela, o carnavalesco obteve o 3º lugar, melhor resultado da escola até então. Depois obteve 2 maus resultados, classificando-se na 8ª em 1995 com O Rei e os 3 Espantos de Debre, e na 13ª posição em 1996 com Aquarela do Brasil ano 2000. Após o péssimo resultado de 1996, quando quase foi rebaixada, a Viradouro tinha o objetivo de conseguir chegar ao desfile das campeãs. Mas o resultado final foi mais generoso e deu o primeiro título à escola de Niterói. Com Dominguinhos do Estácio como intérprete oficial e o enredo Trevas, Luz, a explosão do universo, a Viradouro levou para a avenida um bonito jogo de cores, contrastando o preto e o branco, o claro e o escuro. Um dos destaques deste desfile foi a bateria ter tocado a paradinha com alguns compassos em ritmo de funk, sob o comando de Mestre Jorjão.
Na época houve críticas de alguns outros mestres de bateria, que não gostaram da novidade. No ano seguinte, a escola apresentou o enredo Orfeu, o Negro do Carnaval, baseado no filme de mesmo nome, que misturava a mitologia grega à realidade social brasileira. Naquele ano a escola esperava repetir o sucesso do ano anterior, mas somente conseguiu um quinto lugar, o que a levou a protestar no desfile das campeãs, com alguns de seus integrantes inclusive usando narizes de palhaço. A partir daí a escola conseguiu sempre chegar ao desfile das campeãs, exceto em 2005, quando ficou na 8ª posição. Em 2004 a escola do bairro do Barreto reeditou a Festa do Círio de Nazaré, enredo da Unidos de São Carlos apresentado em 1975. Inicialmente a proposta da escola era um enredo inédito sobre a Romaria paraense. Porém o então presidente José Carlos Monassa à época interrompeu a disputa de samba-enredo da escola e anunciou a reedição do samba estaciano. Se o critério de descarte da nota mais baixa fosse aplicado nessa época, a escola teria sido campeã do carnaval daquele ano, com 299, 8 pontos se descontadas todas as notas mínimas de cada quesito, exceto bateria que teve as notas de um julgador anuladas por quebra de sigilo. Em agosto de 2005 a escola perdeu seu presidente, o bicheiro José Carlos Monassa Becil, que faleceu em decorrência de uma hemorragia provocada por uma úlcera estomacal. Para sua sucessão foi eleito o advogado Marco Lira. Em 2006, a escola apresentou o enredo Arquitetando Folias, e com um lindo desfile a escola disputou o título com Grande Rio e Vila Isabel, mas terminou em 3 graus lugar. Em 2007, a agremiação de Niterói apostou todas as fichas no talento do carnavalesco Paulo Barros, ao trazer o enredo A Viradouro Vira o Jogo, tentando repetir o sucesso que o mesmo alcançara anos antes na Tijuca. O carnavalesco colocou a bateria em cima de um carro alegórico, um grande tabuleiro de xadrez, esta conduzida pelo mestre Cissa, tendo à frente como rainha de bateria Juliana Paz, desceu do carro em plena avenida. O samba, mesmo não sendo considerado pela crítica como um dos melhores, era animado e dizia no refrão Esse jogo vai virar, eu quero ser o vencedor, tendo sido cantado por torcidas organizadas de futebol meses após o carnaval, fenômeno que não acontecia desde o Ita do Salgueiro em 1993. Mesmo assim, o resultado mais uma vez ficou abaixo do esperado. Em 2008 a escola começou o ano com seu presidente sofrendo um atentado, num ano em que levou para a avenida o enredo É de Arrepiar, que falava sobre as diversas sensações sentidas pelo ser humano, que lhe causariam arrepios, tais como frio, prazer sexual, emoção de um modo geral, medo, nojo e aversão à maldade. Para tanto, a agremiação trocou de intérprete, e diretores de carnaval e de harmonia. A comissão de frente trouxe homens de gelo, inspirados no personagem inimigo do Batman, que desciam de uma pista de esqui, improvisada sobre o carro abre-alas. Mas o desfile veio incompleto pois um dos carros alegóricos, que representaria as vítimas do Holocausto, foi proibido pela justiça após ação proposta por grupos judaicos, que consideraram o carro ofensivo. Indignado, o carnavalesco argumentou que não se poderia censurar a história, e o samba não seria menos digno para contar uma história real do que foram os filmes como A Lista de Schindler. Com a proibição, todas as esculturas foram destruídas, e o carro alegórico passou todo coberto pelo desfile, o que certamente custou pontos à escola, que obteve as seguintes notas: 9.6, 9.9, 9.8, 9.9, ou seja, nenhuma nota máxima no quesito. Novamente a agremiação acabava fora do desfile das campeãs, no entanto, se a regra de descarte da nota mais baixa já valesse, ela chegaria em 6º lugar, à frente da Imperatriz Leopoldinense. Com a recusa de Paulo Barros em fazer um carnaval um pouco mais tradicional e luxuoso, o que fugiria de seu estilo, este acabou sendo demitido da Viradouro, que para o seu lugar contratou para o carnaval de 2009, o carnavalesco Milton Cunha, que retornou à agremiação. A escola trouxe também novo intérprete, David do Pandeiro, que estava na Santa Cruz. Ainda em 2008, após o carnaval, houve nova eleição para a presidência da escola. Cogitou-se a candidatura de Luma de Oliveira, mas o então mandatário Marco Lira foi reeleito. Para o carnaval de 2010, a escola de Niterói levou para a avenida um enredo sobre o México, de Júnior Chachau e Edson Pereira. A agremiação passou por muitos problemas em quase todo o pré-carnaval, se envolvendo também em muitas polêmicas.
A começar pela escolha da rainha de bateria Júlia Lira, de apenas 7 anos, filha de Marco Lira. Houve quem criticasse a ideia, uma vez que o cargo de rainha de bateria é geralmente ocupado por mulheres que são vistas como símbolos sexuais, e que desfilam quase sempre com muito pouca roupa. Inclusive na própria Viradouro, o posto já havia sido anteriormente ocupado por Luma de Oliveira e Juliana Paes. Marco Lira rebateu as críticas dizendo que quem olhasse a questão por esse lado, precisaria procurar um médico. Por fim, a participação da menina foi um sucesso. Mas o desfile foi considerado bem abaixo da crítica, principalmente pelo fato de a Viradouro ter sido a quarta a desfilar no domingo, logo em seguida a Tijuca, que acabaria sendo campeã. Depois de 20 anos de grupo especial, a escola acabou terminando na última colocação, sendo rebaixada, causando revolta no presidente. Após o carnaval, começou-se a cogitar sua saída da presidência, o que se concretizou em 13 de abril com a renúncia. Pouco depois teve uma eleição onde saiu vitorioso o ex-compositor da escola, Gustavo Clarão, com o objetivo de recuperar a escola após o fiasco no carnaval de 2010. Para isso, continuou com o casal de mestre-sala e porta-bandeira Robson e Ana Paula, colocou o prata da casa Pablo para ser o novo diretor de bateria e renovou com Vander Pires, que acabou demitido devido a uma briga com o diretor, sendo substituído por uma comissão formada por Leléo, Diego Nicolau, Nil Souza e Gilberto Gomes, além de ter 2 rainhas de bateria, a ex-rainha Patrícia Costa e Dani Bananinha, assistente de palco do programa Caldeirão do Hulk. De volta ao grupo de acesso em 2011, a Viradouro apresenta o enredo Quem Sou Eu Sem Você, falando dos outros tipos de comunicação, como a comunicação com extraterrestres, a comunicação com outras vidas através do espiritismo e da mediunidade, homenageando Chico Xavier numa escultura gigante no último carro alegórico psicografando, além de alas com dezenas de médios representando o plano espiritual. Também foi abordada a comunicação via satélite, com várias antenas de ferro de rádio e televisão em outra alegoria, além de trazer uma escultura da Torre de Babel sendo escalada no setor que trata da comunicação com o céu. A Escola de Samba de Niterói foi vice-campeã, permanecendo no grupo de acesso em 2012. Para 2012, a Viradouro apostou numa homenagem ao jornalista e escritor Nelson Rodrigues através do tema A Vida Como Ela É Bonitinha Mas Ordinária. Assim falou Nelson Rodrigues, de autoria do carnavalesco Alexandre Lousada. Sendo a 6ª escola a desfilar no sábado de carnaval, a escola apresentou um desfile muito abaixo do que se esperava, terminando em 5 graus lugar. Em 2013, a agremiação de Niterói apostou no retorno do Mago das Cores Max Lopes para voltar ao especial, com um enredo que homenageou os 60 anos do Salgueiro. David do Pandeiro retornou ao carro de som da escola, juntando-se a Diego Nicolau, Gilberto Gomes e Nil Souza no quarteto de cantores. Após um desfile bonito e simples, ficou novamente com o vice-campeonato com 299,6 pontos, ficando atrás da campeã Império da Tijuca, que obteve a pontuação máxima de 300 pontos. Ainda depois do desfile anterior, a escola ficou sem barracão devido à revitalização da zona portuária. Depois de 8 meses mantendo suas alegorias em um terreno a céu aberto na Avenida Brasil, a escola conseguiu se alojar no antigo barracão da Estação 1ª de Mangueira, nas proximidades do Sambódromo. Para 2014, a escola apostou no enredo Sou a Terra de Ismael, Guanabara, Eu Vou Cruzar. Pra Você Tiro o Chapéu, Rio Eu Vim Te Abraçar, onde cantou em homenagem à sua cidade natal. Neste ano, a Vermelha e Branca reforçou seu carro de som com a chegada do intérprete Zé Paulo Sierra, vindo da Mangueira, além de apostar no jovem carnavalesco João Vitor Araújo e tendo entre os autores de seu samba-enredo o cantor Dudu Nobre. Depois das muitas dificuldades com seu barracão, a Viradouro fez um excelente desfile, passando a figurar entre as favoritas ao título da Série A daquele ano. Favoritismo esse que se confirmou na apuração, onde com apenas uma nota diferente de 10, a escola conquistou o título e sacramentou seu retorno ao grupo especial em 2015, após 4 anos de ausência. No Carnaval de 2015, a escola manteve a equipe campeã do acesso no ano anterior e trouxe como enredo Nas Veias do Brasil, é a Viradouro em um Dia de Graça, que contou a história da evolução do negro no Brasil baseado nas músicas Nas Veias do Brasil e Por um Dia de Graça, ambas do compositor Luiz Carlos da Vila. Em um expediente inédito, a escola optou por não realizar concurso de samba-enredo e fez uma adaptação das 2 músicas de Luiz Carlos para formar a obra que levaria para a Avenida. A comissão de frente, que propôs recontar a história do Brasil a partir da perspectiva dos negros, trouxe como destaque a ex-rainha de bateria Juliana Paes.
Entretanto, a escola acabou prejudicada pelo temporal que caiu durante seu desfile e terminou em 12 graus lugar, sendo rebaixada novamente para a Série A. Na preparação para a disputa da Série A em 2016, a Viradouro apostou em um time de peso para tentar o retorno ao grupo especial. Para a bateria trouxe Paulinho Botelho, na composição do casal de mestre-sala e porte-bandeira, os experientes Marquinhos e Giovana e uma dupla para coreografar a comissão de frente, Silvio Lengruber e Fernanda Misalidis, e Wilson Alves, o Wilsinho, ex-presidente da Unidos de Vila Isabel como diretor de carnaval. Como carnavalesca, a Viradouro trouxe Márcia Lage, vice-campeã do carnaval de 2015 em dupla com o marido Renato Lage no Salgueiro, mas devido a problemas de saúde pediu dispensa da escola. Para seu lugar voltou Max Lopes, que desenvolveu o enredo, o Alabê de Jerusalém, a saga de Ogundana baseado na peça de Alta e Veloso. Com um bonito desfile e um samba-enredo que foi agraciado com o estandarte de ouro, a agremiação obteve o 3 graus lugar. Para 2017, a Viradouro teve como enredo, E Todo Menino é um Rei, desenvolvido pelo carnavalesco Jorge Silveira, vindo da Dragões da Real, sendo este o primeiro enredo de temática infantil da história da escola. No dia em que completou 70 anos, a Viradouro deu um presente à sua comunidade, o retorno de Dominguinhos do Estácio ao carro de som da escola, após 10 anos. Durante todo o pré-carnaval, o veterano dividiu o microfone com Zé Paulo Sierra. No desfile, porém, foi destaque do carro abre-alas. Com um belo desfile na sexta-feira de carnaval, a vermelha e branca alcançou o vice-campeonato, terceiro em 6 carnavais, ficando 0,5 atrás do campeão Império Serrano. Após o carnaval, Gustavo Clarão renuncia à presidência da escola, cargo que ocupava desde 2010 e que esteve afastado durante a preparação do desfile. No mês seguinte, é eleita por aclamação uma nova diretoria, tendo Marcelo Calil Petrus Filho, Marcelinho Calil, como novo presidente, e Suzy Becil, filha do ex-presidente José Carlos Monassa, como vice. Para o desfile de 2018, a escola contratou o casal de mestre-sala e porta-bandeira Julinho e Ruth Alves, vindos da Unidos da Tijuca, e o carnavalesco Edson Pereira, vindo da Unidos de Padre Miguel, sendo esta sua segunda passagem pela agremiação. O enredo da escola foi Vira a Cabeça, Pira o Coração, Loucos Gênios da Criação. O desfile da Viradouro homenageou personalidades consideradas geniais como Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Galileu Galilei, Charlie Chaplin, além de personagens como Dom Quixote e Frankenstein. Fazendo um belo e empolgante desfile, onde teve como destaque as grandiosas alegorias e fantasias caprichadas. A Viradouro conquistou o título da Série A e o retorno ao grupo especial em 2019. A escola de Niterói somou 269,7 pontos, 0,3 a mais que a Unidos de Padre Miguel. Durante o pré-carnaval de 2018, a Viradouro promoveu algumas inovações, como a transmissão da escolha de samba-enredo através de sua página no Facebook e lançar um CD com releituras de sambas clássicos da agremiação na voz de seu intérprete, Zé Paulo Sierra, tendo seu repertório escolhido pelos torcedores através de enquete. Intitulado Os Sambas que Vão Tocar Seu Coração, o CD conta com as participações de Alcione, Alta e Veloso, Bebi Ferreira, Dudu Nobre, Quinzinho, Dominguinhos do Estácio, entre outros. Na preparação para o Carnaval de 2019, a escola se reforça trazendo de volta após uma década o carnavalesco Paulo Barros e o diretor de bateria Cissa. O coreógrafo Alex Neurial, vindo da Vila Isabel junto com o carnavalesco, também foi contratado. Outros segmentos como o casal de mestre-sala e porta-bandeira Julinho e Ruth e o intérprete Zé Paulo Sierra tiveram seus contratos renovados. Para o Carnaval de 2019, a escola levou para a avenida o enredo Vira Viradouro, que remete às grandes transformações, tendo como fio condutor a ave fênix, figura da mitologia grega que tem o poder de se regenerar das cinzas. Mesmo sendo a segunda escola a desfilar no domingo de carnaval, a Viradouro fez uma belíssima apresentação e na apuração conquistou o vice-campeonato pela primeira vez em sua história, além de obter o melhor resultado de uma escola vinda do grupo de acesso, superando o feito que antes pertencia ao 5º lugar da Unidos da Tijuca em 2000. Visando o carnaval de 2020 a princípio, foi mantida toda a equipe do carnaval anterior. Entretanto, Paulo Barros foi contratado pela Gaviões da Fiel de São Paulo. A ideia do carnavalesco era assumir as duas escolas. Ele ficaria na Viradouro de segunda a quinta e na Gaviões no final de semana, mas a Viradouro queria exclusividade e não aceitou dividir o carnavalesco com outra escola. Sem chegarem a um acordo, Paulo e Viradouro decidiram romper a parceria.
Posteriormente foram contratados os carnavalescos Tarcísio Zanon e Marcos Ferreira, que desenvolveram o enredo Viradouro de Alma Lavada, que exaltou a história das ganhadeiras de Itapuã. A Viradouro teve patrocínio da Prefeitura de Niterói, diferente das escolas do Rio, que não receberam subvenção oficial. Após 2 anos cortando a verba pela metade, o prefeito Marcelo Crivella decidiu cortar integralmente a subvenção das escolas que desfilam no Sambódromo. A Viradouro foi a segunda escola a se apresentar na primeira noite do grupo especial. Um dos destaques do desfile foi a comissão de frente, onde a atleta da seleção brasileira de nado sincronizado Ana Júlia Veloso, vestida de sereia, mergulhava em um aquário com 7.000 litros de água mineral, representando a Lagoa do Abaeté. O samba enredo também fez sucesso nas arquibancadas da Sapucaí, principalmente pelo refrão Ó mãe, ensaboa mãe, ensaboa pra depois quarar. Com o desfile, a Viradouro conquistou seu segundo título de campeã do Carnaval Carioca, quebrando o jejum de 23 anos sem conquistas. A escola obteve o mesmo número de pontos da Grande Rio, vencendo o campeonato nos critérios de desempate. Pela primeira vez no Sambódromo, a segunda escola a desfilar na primeira noite foi campeã. A Viradouro recebeu o troféu SRZD de melhor escola do ano. Também foi premiada com o estandarte de ouro de melhor enredo e de melhor comissão de frente. O desfile marcou a despedida de Raíssa Machado da escola, após 7 anos consecutivos como rainha de bateria da agremiação. A atriz Érica Januza foi escolhida como a nova rainha de bateria da escola. Para 2021, a Viradouro manteve os carnavalescos campeões, que desenvolveram um enredo sobre a história do Carnaval Carioca de 1919, conhecido como o maior do século passado, destacando o sentimento dos cariocas que foram às ruas naquele ano para celebrar o fim da pandemia da gripe espanhola. O enredo foi inspirado no livro O Carnaval da Guerra e da Gripe, do escritor e jornalista Rui Castro. Com o retorno de Eduardo Paes à Prefeitura do Rio de Janeiro, a subvenção voltou a ser paga às agremiações. O desfile das escolas de samba que ocorreriam no Carnaval de 2022 foram adiados para abril do mesmo ano, durante o feriado de Tiradentes. A Viradouro foi a quinta agremiação a se apresentar na primeira noite do grupo especial, se credenciando entre as favoritas. Na apuração, acabou ficando com o terceiro lugar, se classificando para o desfile das campeãs. A escola recebeu o estandarte de ouro de inovação pelo seu samba enredo com letra em forma de carta. Após o desfile, a Viradouro dispensou os coreógrafos da comissão de frente, contratando Priscila Mota e Rodrigo Negri, que estavam na Mangueira, para substituí-los. O carnavalesco Marcos Ferreira deixou a escola, se transferindo para a Mocidade Independente de Padre Miguel. A Viradouro manteve o carnavalesco Tarcísio Zanon, que desenvolveu o enredo Rosa Maria Egipsíaca, que narra a história de Rosa Maria Egipsíaca da Vera Cruz, escravizada que chegou criança ao Brasil, onde foi prostituta beata, realizadora de exorcismos e alvo de adoração de fiéis, sendo perseguida pela igreja. Também é considerada a primeira mulher negra a escrever um livro no Brasil. Com um desfile impecável nos quesitos visuais e de pista, a Viradouro se credenciou como uma das favoritas ao título. No entanto, com 10º perdidos em harmonia e bateria, a escola terminou com o vice-campeonato ficando a 1º da Imperatriz Leopoldinense. Logo após o desfile, a Viradouro anunciou a saída do intérprete Zé Paulo Sierra depois de 9 anos defendendo a agremiação. A decisão foi tomada de maneira amigável entre as partes e o cantor posteriormente se transferiu para a Mocidade. Para seu lugar foi contratado Vander Pires, egresso do Paraíso do Tuiuti, que retorna à escola depois de 14 anos. Os demais segmentos tiveram os contratos renovados. Posteriormente foi anunciado o enredo para o Carnaval 2024. A Roboboi, Dambeck conta a história do culto ao Vodum Serpente, que no Brasil se estabelece através da instalação de terreiros na Bahia pela sacerdotisa dalmiana Ludovina Pessoa. Em maio, Hélio Nunes foi aclamado novo presidente da agremiação e assumiu o cargo após 2 mandatos de Marcelinho Calil, que passou a exercer a função de diretor executivo. Fechando o segundo dia dos desfiles, a escola fez uma apresentação avassaladora, com excelência em todos os quesitos e se credenciou ao título com certa distância das principais concorrentes, Grande Rio e Imperatriz Leopoldinense. Na apuração, seu favoritismo foi confirmado com a vitória, fazendo deste o terceiro título da agremiação. Com apenas 3 notas diferentes de 10, que foram descartadas. Foi campeã com todos os 270 pontos possíveis e abriu 0,7 décimos de vantagem da segunda colocada. Para o Carnaval de 2025, a Viradouro escolheu um enredo sobre Malunguinho,
uma falange espiritual afro-ameríndia presente nos terreiros de Catimbó, Toré e Umbanda, sobretudo da região nordeste do Brasil, inspirada na figura de João Batista, o último líder do Quilombo de Catucá, em Pernambuco.